Meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Quero convidá-los a abrirem as Bíblias, ou ligar a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3, por favor. Gênesis capítulo 3. Nós entramos na época mais maravilhosa do ano, que é o Advento. Então, começamos uma série de mensagens para trabalhar essa temática, mas para você que não sabe, se você é de uma outra tradição e não está acostumado com essas terminologias, essas nomenclaturas, né? O Advento é esse tempo do calendário cristão, esse tempo que antecede o Natal. Então, dentro da tradição cristã, isso que remonta ao cristianismo histórico, dentro de várias correntes e vertentes, é observado o Advento como um tempo de espera, como um tempo de expectativa, como um tempo onde nós desaceleramos, diminuímos o ritmo, alinhamos os nossos corações com as promessas de Deus e nos alegramos no fato do nosso Deus ser Deus que cumpre promessas. Amém, irmãos? Nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. Posto isto, eu quero trabalhar com vocês nessa noite como que nós, povo de Deus, devemos proceder em relação às promessas do Senhor, em relação àquilo que Deus diz, em relação àquilo que a palavra de Deus nos diz. Amém? Vamos ao texto, então. Eu quero ler Gênesis 3,15. Nós vamos ler na NAA, Nova Almeida e atualizada. Eu vou ler aqui na NAA. Diz assim a palavra de Deus: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Amém, irmãos? Vocês estão aí, gente? Amém. Amém. O tema da mensagem hoje é o plano da promessa de Deus. O plano da promessa de Deus. Eu quero olhar para esse texto que nós lemos nessa noite dentro do prisma da teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? É a compreensão que a teologia presente na Bíblia, ela advém de uma história que está sendo contada, uma história que está sendo narrada pelos autores bíblicos. Uma história que começa em Gênesis e termina no livro do Apocalipse. Essa história ela é constituída basicamente de 4 atos. Esses atos são criação, queda, redenção e nova criação. Essa história ela tem alguns fios condutores, como por exemplo o reino de Deus. É um tema caro e importante. Outro tema importante é as alianças. A gente vai vendo no decorrer da narrativa bíblica a importância das alianças que Deus vai fazendo com o seu povo. E outro tema condutor da narrativa da salvação presente nas Escrituras se chama promessa de Deus. Esse é um dos fios condutores da história da salvação. A história da salvação é o plano da promessa de Deus sendo executado na história. Deus faz uma promessa em relação àquele que viria, aquele que restauraria todas as coisas, aquele que colocaria ordem no caos, aquele que reinaria para sempre. E à medida que a história da salvação se desenrola, a promessa de Deus vai ganhando novos contornos, vai ganhando novos traços e vai ficando cada vez mais nítida até o seu cumprimento, até o dia então que essa promessa se cumpre. Aqui em Gênesis 3,15 nós temos o embrião da promessa. Nós sabemos que essa promessa pronunciada pelo Senhor diz respeito a Cristo, diz respeito ao Senhor Jesus. Nós cristãos que temos a Bíblia completa, facilmente olhamos para o texto de Gênesis 3,15 e identificamos a figura do Cristo nessa promessa do descendente que viria. Inclusive, alguns teólogos chamam esse trecho aqui de Gênesis 3,15 de proto-evangelho, ou seja,
o primeiro evangelho. É a primeira anunciação do evangelho em forma embrionária. Walter Kaiser Jr. chama essa passagem de o berço da promessa messiânica. John Murray diz que o próprio evangelho é a raiz da promessa messiânica, é ali que Deus planta a semente da vitória do Redentor. Então, eu quero pensar com você o desenvolvimento histórico dessa promessa que começa aqui no Jardim do Éden, como que ela se desenvolve na história do povo de Deus até a sua concretude. E a partir disso nós vamos refletir um pouco sobre espera, expectativa, confiança em Deus nesse tempo de advento. Amém, irmãos? Bom, como eu disse, é fácil olharmos para esse texto e enxergarmos Cristo nele. Mas nem sempre foi assim. Imagina comigo que o povo que recebe em primeira mão este texto de Gênesis é o povo de Israel que estava na iminência de entrar na terra de Canaã. Então, quem lê Gênesis, no primeiro momento, em primeira mão, é este povo que tinha saído da escravidão do Egito, que peregrinou pelo deserto e agora vai entrar numa nova terra. Então, esse povo, eles tinham acerca de Deus muitas poucas informações. O que eles tinham eram apenas tradições orais, histórias narrativas que eram passadas de pai para filho, de geração em geração, e essas histórias, elas eram preservadas. Moisés e seus auxiliadores, muito possivelmente, na composição do livro de Gênesis, se utilizaram sim de tradições orais. Então, eles não tinham muitas informações sobre este Deus. Eles sabiam que Deus é aquele que tinha chamado Abraão, o Deus dos patriarcas, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que se revelou a Moisés no Horebe, o Deus que subjugou a nação do Egito, o Deus que durante a peregrinação do povo no deserto, ele mostrou os seus sinais, a sua glória, o seu poder. Então, esse povo, eles vieram de uma cultura idólatra, onde eles eram escravos. Agora, eles peregrinaram por 40 anos e estão prestes a entrar numa nova terra, diante de uma nova cultura, e uma cultura mais idólatra, muito possivelmente o próprio Egito. Então, eles precisavam de base, eles precisavam de fundamentos, eles precisavam aprender o beabá de Deus. E é isso que o livro de Gênesis é, porque ele se propõe a mostrar a origem de todas as coisas. Não somente a cosmogonia, ou seja, como Deus criou todas as coisas, mas também como que o mal se instaurou na história da humanidade. Então aqui, nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus vai conceder a Moisés uma revelação mais profunda e mais específica, mostrando para eles, para o povo, como que tudo começou, como que Deus criou todas as coisas, como que ele criou o homem, como que ele criou a mulher a partir do homem. E o texto nos mostra que o Senhor colocou então esse primeiro casal em um maravilhoso jardim, que era uma espécie de templo, uma espécie de santuário, onde o homem se relacionava com o Senhor de maneira livre, onde o homem tinha livre acesso à presença do Senhor. E a missão do homem neste local, neste jardim, era cultivar e guardar, ou seja, preservar e trabalhar para que este ambiente crescesse, para que este ambiente fosse preservado. Deus deu uma ordem para o homem: você pode comer de todos os frutos que aqui estão, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz que no dia que você comer, certamente você vai morrer. Deus estava falando não somente de uma morte física, mas principalmente de uma morte espiritual. Moisés, então, em Gênesis, registra no capítulo 3 o fatídico episódio da queda. Quando a mulher deu ouvidos à voz da serpente,
vendo que o fruto daquela árvore era agradável, a árvore era boa, agradável aos olhos, então ela acessou aquela árvore, comeu do fruto e compartilhou com o seu marido. E aqui nesse ato, nós temos como consequência direta da desobediência as trevas cobrindo a vida do ser humano, a vida do homem. O pecado trouxe consequências gravíssimas, não somente no relacionamento do homem com Deus, mas também no relacionamento do homem com o próximo, no relacionamento do homem com a própria criação, com a própria natureza. A pergunta inicial para a nossa reflexão é: por que esse ato se constituiu em uma queda? Por que a desobediência que aconteceu aqui no jardim foi um ato tão afrontoso para com Deus? A resposta é: este ato foi tão afrontoso porque desde o princípio o chamado de Deus para o homem é que este vivesse pela fé. O que é viver pela fé? Viver pela fé é viver uma vida guiada por aquilo que Deus diz. Viver pela fé é viver uma vida direcionada pela palavra de Deus. É por isso que Abraão é chamado de o pai da fé. Se você olhar a história de Abraão em Gênesis capítulo 12, você vai ver que Abraão obedece à voz de Deus, sem fazer muitos questionamentos. Ele obedece, Deus fala com ele, não dá muitos detalhes sobre o plano, sobre como ia ser, ele simplesmente vai obedecendo à voz de Deus. Abraão é o pai da fé não porque ele acreditou, ele teve uma crença numa divindade invisível. Abraão é o pai da fé porque ele correspondeu em obediência à voz de Deus. Então, desde o princípio, o desejo de Deus para o seu povo é que este povo viva direcionado pela palavra que sai da boca de Deus. No Éden é assim. Eles precisavam confiar e acreditar naquilo que a palavra de Deus mencionou, falou, que Deus mandou, disse na sua palavra. Porque aquilo que Deus diz é palavra. E a palavra é a verdade. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Logo, se tudo que Deus diz é palavra, é a verdade, logo, a verdade ela não é relativa. A verdade não pode ser relativizada. A verdade ela é absoluta. Mas a estratégia de Satanás, desde o Éden, é uma tentativa de relativização da verdade, relativização da palavra de Deus, relativização do que Deus disse. É o mesmo método sórdido de sempre. Você já ouviu alguém dizer assim: ah, mas a verdade é relativa. Ah, mas a verdade é relativa. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Esse é o velho discurso da serpente. A partir do momento que você começa a relativizar a verdade, relativizar a palavra, relativizar o que Deus disse, você incorre em um sério risco de começar a chamar de bom o que Deus chama de mal, e chamar de mal o que Deus chama de bom. Perceba que é exatamente isso que acontece. Após a queda, o homem vai se vestir, diante do pecado, a sua mente vai ficar turva, e ele vai ver, vai enxergar algo mal naquilo que Deus disse que é bom. E aí ele vai se cobrir, porque ele está com vergonha. Mas quem disse que é mal? Então, para nós, irmãos, a verdade, ela é absoluta, ela é suprema. Até porque a verdade e a palavra, para nós, são mais do que conceitos. A verdade e a palavra são uma pessoa, que é Cristo. Amém, irmãos? Então, bom é o que Deus diz que é bom. Mal é o que Deus diz que é mal em sua palavra. Os nossos valores e princípios, eles não são definidos por aquilo que o secularismo prega, por aquilo que
alguma agenda estranha, ideológica, tenta nos impor. Os nossos valores e princípios não são definidos por aquilo que eu acho ou aquilo que eu quero. Os nossos princípios e valores, eles são definidos por aquilo que Deus diz, por aquilo que Deus fala. Então, assim como foi no Éden, esse é também o desejo de Deus para nós hoje, igreja, que vivamos uma vida direcionada por aquilo que Ele diz, que é aquilo que a sua palavra diz. Por isso, irmãos, ao acessar a árvore do conhecimento do bem e do mal, o primeiro casal está dizendo, preste atenção nisso, eles estão dizendo indiretamente, nós queremos, por nós mesmos, definir o que é o bem e o que é o mal. Nós não precisamos de Deus. Nós queremos ser iguais a Deus. E essa foi a promessa da serpente. O dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Ser igual a Deus aqui não é no sentido do poder e da glória. É no sentido do conhecimento. E a partir do conhecimento, a definição por conta própria do que é o bem e do que é o mal. Esse ato é algo totalmente antagônico à forma de vida que o Senhor propôs desde o princípio. Entende o porquê isso é tão afrontoso para Deus? Entende o porquê esse ato é um ato de rebeldia diante de Deus? Então, quando nós decidimos viver uma vida distante da palavra, seguindo os nossos próprios desejos, em detrimento do que a palavra de Deus diz, nós estamos replicando um padrão comportamental que é reprovável aos olhos do Senhor. Mais à frente, Satanás vai tentar Jesus no deserto. Ele diz, se tu és o filho de... Eu ia imitar a voz de Satanás, tipo o demônio da Universal, né, irmão? Mas eu não vou fazer isso. Mas se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Irmão, Jesus tinha acabado de sair do Rio Jordão. E o que aconteceu no Rio Jordão? Deus bradou do céu e disse, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele não é somente filho, ele é o filho amado que gera prazer no Pai. Jesus vai para o deserto diante da fragilidade, da tentação. O diabo vem e diz assim, ei, se tu és o filho de Deus... Ei, Jesus já tinha dito, Deus já tinha dito, o Pai já tinha dito. Só que Satanás tenta de alguma forma tentar colocar em xeque aquilo que Deus disse mais uma vez. Só que Jesus responde de uma maneira magistral. Ele responde com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O último Adão, que é Cristo, ele responde o que o primeiro Adão deveria ter dito no jardim. Nem só de conhecimento viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que nos define. A palavra de Deus define quem nós somos, o que cremos e como nós devemos andar neste mundo que Ele criou. Portanto, seguir a palavra de Deus é o que nos mantém vivos para uma vida verdadeira. O contrário disso é você fluir segundo as correntezas de uma cultura pós-Éden, onde as pessoas definem o bem e o mal de acordo com as suas concupiscências e perversão do seu coração caído. Por isso que fica uma pergunta retórica para nós, você não precisa responder, você precisa refletir. Quem você tem dado ouvidos nesses dias? Vivemos em uma época de muitos discursos, de muitas vozes, de muitas opiniões, de muitas influências. E aquilo que nós damos ouvidos influencia diretamente naquilo que nós fazemos. Por isso, essa pergunta é muito importante. Ela é crucial para nós. A quem nós temos dado ouvidos? Porque se a nossa resposta não for Cristo e a sua palavra, talvez essa seja a oportunidade nessa noite de você realinhar o seu coração com o Senhor, porque ou nós vivemos
direcionados por aquilo que Deus diz, ou nós vamos viver uma vida de queda em queda, fracasso em fracasso, tropeço em tropeço, por não seguirmos a voz do nosso Criador. E eu presumo que essa não é a vida que o Senhor nos chamou para viver. A vida que Ele nos chamou para viver é uma vida direcionada por aquilo que Ele diz. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Após descrever a queda, Moisés então começa de forma maravilhosa a descrever então tudo que vai acontecendo. Eu acho maravilhoso os detalhes dessa narrativa. A primeira atitude de Adão é se vestir com folhas de figueira, é tentar se esconder. Ele está com vergonha e medo. E é isso que o pecado faz, ele gera vergonha e medo. Vontade de fugir, vontade de se esconder, vontade de se isolar, vontade de não orar mais, vontade de se autodisciplinar, vontade de fugir das responsabilidades. A vergonha expõe o que o pecado destruiu, e o medo revela o quanto nós nos afastamos de quem nós deveríamos ser. A vergonha nos faz esconder o rosto, e o medo nos faz esconder o coração, e ambos mostram o quanto precisamos ser encontrados por Deus. Ainda que a gente não queira. Porque ainda que Adão se esconda, ainda que ele não queira ser encontrado, o nosso Deus, ele se mostra um Deus misericordioso desde o princípio. Deus continua indo em sua direção. Deus continua chamando ele pelo seu nome. Adão, onde estás? Esse é o nosso Deus que, em meio às nossas falhas, tropeços e quedas, o Senhor nos encontra. Não somente para nos expor, não somente para apontar, mas principalmente para nos curar, para nos oferecer um novo caminho, nos oferecer um recomeço. E aqui nesse episódio, ainda que seja uma narrativa, existe uma carga poética muito grande. Diante de todas as palavras de julgamento que foram proferidas sobre o homem, sobre a mulher, em meio à escuridão causada pelo pecado, ali está uma promessa. Uma promessa vai ser pronunciada. Uma semente encapsulada em uma palavra de julgamento. Deus diz à serpente, que aqui é o próprio Satanás. Inclusive, João, em Apocalipse, diz que o dragão é a antiga serpente, o diabo. Então, nós somos informados no decorrer da narrativa bíblica que essa figura misteriosa é Satanás, o inimigo das nossas almas. Deus, então, pronuncia a sentença: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Redobre a sua atenção agora. Observe que o texto diz, entre a descendência da serpente. Descendência são vários. Quem é descendência da serpente? Descendência da serpente são os filhos das trevas, aqueles que amam e praticam a iniquidade. Na continuidade, o texto diz, e o descendente da mulher. E aqui é algo maravilhoso, porque está no singular, não é descendentes, é o descendente. No texto hebraico aqui, a palavra pode ser traduzida também como semente. Então pode ser que na sua versão esteja semente da mulher. Então a promessa de Gênesis 3,15 tem a ver com alguém que viria da mulher e que de alguma forma destruiria as obras malignas da serpente. O curioso é que nós não temos muitas informações nessa promessa. Quem seria? Quando seria? Quando que isso ia acontecer? O que nós temos aqui em Gênesis 3,15 é apenas uma promessa, apenas uma palavra. O que é uma promessa? Uma promessa é uma palavra penhorada. Eu gosto da definição do von Rad, que é um teólogo alemão. Ele diz que promessa é uma palavra que carrega o futuro. E aqui, o agente dessa promessa é o próprio Deus.
O agente da promessa é Deus, não é o homem. Nós, seres humanos, somos pessoas que recorrentemente nós quebramos promessas. Desde as maiores promessas até as menores, nós frequentemente quebramos promessas. Mas Deus, Ele não é assim. E nas primeiras páginas da Bíblia, o Senhor se revela como um Deus de promessa. Como nós conhecemos a história, nós sabemos que o nosso Deus, Ele não é somente um Deus de promessa. Acima de tudo, o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. É um Deus que vela pela sua palavra para cumpri-la, como diz Jeremias. E é justamente aqui, irmãos, que a nossa esperança deve repousar, na fidelidade de um Deus que nunca deixou de cumprir a sua palavra, de cumprir as suas promessas. E é justamente isso que nós percebemos na continuação dessa história. Você nota que Eva foi alguém que guardou a promessa de Deus na vida dela, guardou a promessa no seu coração, da vinda de um descendente. Muito possivelmente, Eva foi a primeira pessoa no mundo que creu na promessa da vinda de um descendente. Quando ela dá à luz ao seu primeiro filho, Caim, o texto diz que ela colocou o nome do menino de Caim, que significa adquirir do Senhor. Adquirir do Senhor. É meio que unanimidade entre os estudiosos que ela pronunciou isso porque ela acreditava que Caim seria o filho da promessa, seria o descendente que viria. Mas como sabemos, Caim cresce, se desenvolve e ele é encontrado como alguém mau, que mata o seu próprio irmão. Definitivamente, a história nos mostra que Caim não era este descendente que viria. Depois, Eva teve outros filhos e deu o nome de um dos filhos de Sete, que significa designado. Novamente, o fato dela ter dado o nome de Sete indica a esperança que este menino seria o descendente prometido. Eu gostaria que você refletisse comigo agora o seguinte ponto. Porque às vezes nós olhamos as narrativas bíblicas, e principalmente a narrativa da queda, e olhamos para a figura do primeiro casal, e sempre atribuímos a eles coisas ruins. Sempre pensamos no primeiro casal num aspecto ruim. E realmente é isso que o pecado causou, e, enfim. Mas pensa comigo agora no coração dessa mulher, que possivelmente carregava um peso imensurável de culpa. Pensa comigo agora no peso do coração dessa mulher, no peso das más escolhas, o peso das escolhas erradas, o peso da desobediência. Você já teve esse tipo de experiência de ter que lidar com o peso das más escolhas? De atitudes erradas, de atitudes impulsivas, de atos falhos. Todos nós, né? Desde o Éden é assim. Nós temos que lidar com as consequências dos nossos erros. Mas agora, pega esse sentimento e multiplica isso. Talvez aqui o que assolava essa mulher é um sentimento de revolta, é um sentimento de frustração por ter sido tão facilmente enganada, tão facilmente manipulada. Irmãos, eles moravam em um lugar chamado Jardim do Éden. Jardim do Éden é jardim de delícias, jardim de prazeres. Este lugar não era somente maravilhoso por conta da sua fauna, da sua flora, ou das riquezas naturais que lá haviam. Este lugar era um lugar maravilhoso porque a presença de Deus ali estava. Eles tinham um livre acesso à presença de Deus e de repente eles são expulsos desse lugar por conta das atitudes impulsivas, das atitudes impensadas. Então, imagina o sentimento de culpa por não ter ouvido a voz de Deus.
Às vezes a gente não percebe isso, mas existe aqui uma esperança viva. A cada filho que nasce, ela deposita a esperança que esse filho poderia ser esse descendente que viria. O seu filho poderia ser, então, o cumprimento da promessa que Deus fez. Ela mantém viva a esperança na palavra anunciada pelo próprio Criador. Então talvez eu esteja falando com alguém aqui nessa noite que está tendo que lidar com as consequências do fracasso, as consequências das más escolhas. Se você já se arrependeu, eu espero que isso já tenha acontecido. A palavra para você nessa noite é: mantenha viva a chama da esperança no seu coração. Porque Deus é este que, em meio às ruínas, em meio aos escombros da nossa vida, Ele faz nascer em nós a possibilidade de um novo dia, a possibilidade do recomeço, a possibilidade da nova história. Em meio aos escombros da vida, se agarre à certeza de que Deus é plenamente poderoso para nos levantar pelo poder da sua graça. Amém, irmãos? Eva morre sem ver a promessa se cumprir. Assim como muitos santos do Antigo Testamento, como diz o autor de Hebreus no capítulo 11, versículo 13, todos estes morreram na fé sem terem recebido a promessa, viram-na de longe e apenas a saudaram. Então, a história continua. Sete, o filho de Adão e Eva, começa uma linhagem muito importante. A linhagem daqueles que invocavam o nome do Senhor. Então, a humanidade começa a se multiplicar e o pecado começa a se proliferar. E as pessoas começam a se esquecer do seu Criador. O homem se tornou violento, vingativo, imoral, corrupto, idólatra. Porque agora o homem tenta de todas as formas preencher esse vazio causado pela queda. Tenta preencher este anseio pelas coisas da vida. Tenta preencher este vazio com ídolos que ele constrói, que ele fabrica com as suas próprias mãos. O cenário pós-Éden é caótico. O cenário pós-Éden é terrível. A ponto de Deus ficar muito triste de ter criado o homem. Deus decide enviar um juízo sobre a terra. Um dilúvio de proporções inimagináveis. Mas sabe o que me chama a atenção? No modus operandi de Deus. É que sempre quando Deus executa juízo, ao mesmo tempo, Ele abre a porta da graça. No Éden é assim. Deus pronuncia o juízo, mas Ele oferece graça. No dilúvio, toda a humanidade vai ser extinta. Mas Deus decide preservar uma família em uma arca. A arca era para guardar coisas. A arca de Noé está guardando Noé e a sua família desse terrível juízo que está caindo sobre a terra. Deus decide preservar essa família, uma família que encontrou graça mediante ao juízo de Deus. Deus decide então repovoar a terra a partir da família de Noé. E por mais temente que Noé fosse, e por mais escolhido de Deus que ele fosse, em meio a uma geração tão corrompida e tão perversa, a história também nos mostra, com o perdão do trocadilho, que Noé não é o descendente que viria. Mas Deus escolhe continuar essa história a partir do descendente de Noé, que é Sem. De Sem vem uma linhagem importante, uma família importante. Uma família que se encontrava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus.
ali num contexto de idolatria e politeísmo, Deus encontra um homem por nome de Abraão. E Deus vai fazer inúmeras promessas a este homem. Essas promessas se encontram no capítulo 12, no capítulo 15, 17 e 22 do livro de Gênesis. Mas eu destaco para você Gênesis 22, 17, que diz assim: certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então aqui nós temos a ampliação da promessa. A promessa começa com uma mulher, com a semente de uma mulher, com o descendente de uma mulher. E agora nós somos informados que o descendente vem da linhagem de Abraão. Deus vai continuar a história a partir da descendência de Abraão. E essa descendência, como diz o texto, agora, um dia abençoaria toda a terra. Essa promessa sobre a descendência de Abraão se confirma na vida dos seus descendentes diretos. Abraão teve muitos filhos, mas o filho da promessa se chama Isaque. Em Isaque, Deus vai continuar a história. Isaque também tem outros filhos, mas o filho escolhido para continuar essa história se chama Jacó. Jacó é um homem que tem uma história meio conturbada. O nome de Jacó se chama suplantador, ou, em outras traduções também, aquele que agarra, aquele que suplanta. Jacó vivia uma vida meio tortuosa, mas até o dia dele se encontrar com Deus. O dia que ele se encontrou com Deus, Deus mudou o seu nome. E agora ele não se chama mais Jacó, ele se chama Israel. Israel vai ter 12 filhos, homens que seriam futuramente as tribos de Israel. Dessas 12 tribos, a família escolhida, segundo a palavra de Gênesis 49, 10, é a família de Judá. Agora nós somos informados em Gênesis 49 que dentre os filhos de Jacó, especificamente Judá, essa seria a linhagem que o rei, a linhagem real que governaria e que o cetro jamais se afastaria da tribo de Judá. E é exatamente isso que acontece na história do povo de Deus. Porque a tribo que vai ganhar proeminência após o estabelecimento da monarquia em Israel é a tribo de Judá. Dessa tribo vem um rei muito importante, o rei Davi. O rei Davi, ele vai fazer várias coisas importantes e relevantes, mas a principal delas é centralizar o culto a Deus, que estava bagunçado. Davi luta muitas batalhas, vence muitas guerras. Davi se torna uma espécie de arquétipo do Messias, a ponto de muitos atribuírem a Davi a possibilidade que ele seria este descendente que viria. Mas nós conhecemos a história e sabemos que Davi também fracassou. Davi não era o descendente da mulher, mas mesmo assim, Deus faz uma aliança com Davi. Porque além de ser um Deus de promessa, Deus também é um Deus de aliança. E a aliança que Deus faz com Davi está em 2 Samuel capítulo 7. Deus promete levantar da linhagem de Davi um descendente cujo reino seria estabelecido para sempre. E a promessa que Deus faz sobre a casa de Davi fala de um trono eterno, de um governo de justiça e paz que jamais terminaria. Logo, talvez, os olhos de muitos se voltaram para o seu filho, para o seu descendente direto, que era Salomão. Salomão começou muito bem, com muita sabedoria, construiu o templo suntuoso de Jerusalém, fazendo coisas relevantes e importantes. Mas a história mostrou que Salomão também não era o descendente que viria. Mas com o passar do tempo, as alianças que Deus vai estabelecendo, a promessa vai ganhando novos contornos. E agora ela vai ganhar coloração através das palavras dos salmistas e dos profetas acerca do descendente que viria. Olha só, Salmo 2 diz:
o salmista profetizou sobre o descendente que viria. E ele disse que o descendente é o filho amado, ungido, que receberá as nações por herança. O Salmo 24 diz que o descendente é o rei da glória. O Salmo 72 disse sobre o descendente que todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Isaías diz que aquele que viria, o descendente, ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías ainda diz que ele será o servo sofredor que carregaria a iniquidade e os pecados do povo. Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus nascer, que o descendente, ele nasceria de uma virgem. Jeremias disse que o descendente seria o renovo justo da linhagem de Davi, o rei sábio que executaria juízo e justiça na terra. Zacarias descreveu o descendente como o rei que entraria humilde, montado em um jumento, trazendo salvação. Daniel viu o descendente, aleluia, como o filho do homem, recebendo o reino eterno que jamais seria destruído. O que era apenas um traço, o que era apenas um rabisco, agora é uma obra bem delineada, é uma obra colorida, cheia de contornos, cheio de traços sofisticados. Então a lei, os salmos e os profetas, tudo estava apontando para este descendente que viria. E à medida que o povo avança na história, a revelação vai sendo ampliada. E à medida que isso vai acontecendo, a expectativa acerca do descendente vai aumentando, vai crescendo, a esperança vai crescendo, as palavras vão sendo repetidas e vão sendo guardadas com amor e com fervor. Essa esperança, essa expectativa, elas se tornam orações, como por exemplo, a oração pela vinda do Messias, feita todos os dias, que era mais ou menos assim: Senhor, faz brotar rapidamente o renovo de Davi, o teu servo, pois aguardamos tua salvação todos os dias. Outra oração messiânica era: que venha a tua luz, que venha o filho de Davi. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Nós, como povo do livro, nós que temos a revelação completa, nós precisamos aprender a viver uma vida com o mesmo anseio e expectativa nas promessas de Deus. O nosso foco como povo de Deus é olhar para as promessas, não somente tê-las como bonitas, não tê-las somente como belas, mas como realidades certas, realidades firmes, capazes de nos sustentar a nossa fé nos dias da adversidade, nos dias da crise, nos dias tenebrosos. E é isso que vai acontecer com o povo de Deus. Após o profeta Malaquias, vem um período de um silêncio profético de quase 400 anos. Período chamado período interbíblico. Essa página que separa o Antigo do Novo Testamento, da sua Bíblia, essa página em branco, ela representa um hiato de 400 anos. 400 anos de silêncio profético. Deus não levantou nenhum profeta nesse período. E o que manteve a nação de pé, o que manteve a fé, foi justamente a esperança na vinda do Messias. O povo de Israel sofreu invasões, dominações estrangeiras, profanações no templo. Antíoco Epifânio sacrificou uma porca no Santo dos Santos, no templo. Então foi um tempo muito confuso, de muita dominação, de muito sofrimento, de muita violência. E o que os manteve em pé foi a esperança na vinda do descendente. E à medida que o povo caminha na história, eles vão percebendo que todos que antecederam historicamente, que poderiam ser esse descendente, que poderiam ser o Messias, na verdade, eram homens falhos,
eram homens pecadores. Esses homens do passado, eles eram apenas sombras imperfeitas daquele que viria. E sabe qual é a boa notícia, Mosaico? Ele veio. Ele veio, como diz Paulo em Gálatas, na plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho. Ele veio cumprindo todas as profecias ao seu respeito. Lucas, no capítulo 1, no versículo 26, descreve a cena quando Maria é informada que ela carregaria essa semente. Eu passo a ler para vocês agora, não precisa abrir. Lucas 1, capítulo 1, versículo 26, diz o texto: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondeu o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. É assim que o descendente da mulher entra na história. Ele entra na história como uma semente. Não a semente do homem pecador, não a semente do homem caído, mas a semente do próprio Deus, dentro do ventre de uma virgem judia do 1º século, em um lugar esquecido, em um lugar mal visto, em um lugar abandonado, um lugar chamado Nazaré. O rei do universo, ele entrou na história e ele não escolheu um palácio, ele não escolheu uma família abastada, ele não escolheu nascer e crescer na pomposa Jerusalém. Ele veio da periferia, ele veio do lugar humilde, ele veio do lugar pobre. Jesus agora é a semente dentro do ventre da mulher. Por isso Jesus cumpre todos os pré-requisitos dessa promessa de Gênesis 3. Por quê? Porque eu e você, nós somos resultado da semente de um homem e de uma mulher. Jesus não. Jesus é a semente da mulher, gerado pelo Espírito Santo. Gerado pelo Espírito de Deus. E essa semente, ela representa a esperança de um povo, a esperança de uma nação que ao brotar, que ao nascer, vem trazer luz em meio à escuridão gerada pelo pecado. Essa esperança do povo de Deus pode ser resumida no cântico de Simeão, quando ele pega o menino nos braços. Jesus nasce e alguns dias depois os seus pais o levam ao templo e lá estava um homem que aguardava a promessa da vinda do Messias, aguardava a promessa da vinda de um descendente. E ao pegar Jesus nos braços, ele, por revelação divina, é informado por Deus que Jesus era este que haveria de vir. Jesus era este, o descendente da mulher. E Simeão exclama em Lucas, no capítulo 2, versículo 29, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Em Jesus, todas as promessas são cumpridas.
todas as promessas se cumprem. Você pode glorificar a Deus por isso? Em Jesus, todas as promessas são cumpridas. Ele cresce em graça e sabedoria diante de Deus, diante dos homens. Aos 30 anos, ele começa o seu ministério, 3 anos pregando, curando, ensinando, discipulando. E ao findar o seu ministério aqui na terra, Jesus vai cumprir a missão a qual lhe foi confiada. Jesus vai cumprir a segunda parte da promessa, que era esmagar a cabeça da serpente. Para quem assistiu o filme A Paixão de Cristo, vai lembrar da cena que Jesus se levanta. Ele está no Getsêmani e ele se levanta no momento da oração. Jesus, olhando aqueles que se aproximavam, ele agora está indo em direção ao seu destino. E nessa cena é muito bonita porque, ao se levantar, ele pisa na cabeça da serpente. Essa cena ela é altamente simbólica e mostra exatamente o que nós estamos falando aqui. A cruz é o lugar onde a cabeça da serpente foi esmagada. Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz. O seu calcanhar foi ferido, porque ele padeceu, ele sofreu, ele morreu. Mas a serpente foi esmagada. A cabeça da serpente foi esmagada. E o que isso significa? Significa que o acusador ele foi vencido. A sua derrota já foi decretada. E toda a dívida que existia contra nós foi cravada na cruz pelo descendente da mulher. Por isso que João diz na sua carta, no capítulo 3 e no versículo 8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para nos livrar da escuridão. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para nos livrar do poder das trevas. Para trazer luz. Tudo que nós vimos até aqui começa num cenário de tentação. A serpente tentando o primeiro casal com as suas promessas. Quando Jesus é tentado, a serpente faz a seguinte proposta a Jesus: está vendo esses reinos aqui? Está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui eu vou te dar se prostrado me adorares. Olha que proposta é essa. Como se ele estivesse dizendo: você não precisa se sacrificar. Você não precisa fazer nada. Você precisa apenas se curvar, se prostrar, me adorar. Seria esse o caminho mais fácil, sim ou não? Seria esse o caminho mais fácil? Seria esse o caminho mais simples? Não precisar ir para a cruz, não precisar sofrer. Mas Jesus não escolheu o caminho mais fácil, ele escolheu o caminho mais difícil. E ao escolher o caminho mais difícil, é como se ele estivesse dizendo a Satanás: olha, você não precisa me dar nada. Eu mesmo vou tomar de você no tempo certo. No momento certo. Eu mesmo vou tomar isso de você. E após a cruz, Jesus vence a morte, ressuscita dentre os mortos. Ele se encontra com os seus discípulos e ele diz: todo poder, toda autoridade foi me dado nos céus e na terra. Todo poder foi me dado nos céus e na terra. Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Sabe o que significa? Significa que não existe mais nada nesse mundo que não pertence a Ele. Nem no céu, nem na terra. Não existe nada que não pertença a Cristo. Por isso nós podemos cantar o hino que diz: já não há mais nada que a Ele não pertença. Colossenses 2:15, Paulo diz assim: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando nele sobre a cruz. A obra da cruz não decretou somente a nossa vitória.
A obra da cruz decretou a derrota do inimigo das nossas almas. Paulo, ele está usando aqui uma linguagem militar. Na antiguidade, quando um rei era capturado, uma autoridade era capturada, eles eram destituídos de suas roupas, de suas vestes reais, das suas vestes de autoridade. Eles eram amarrados, acorrentados e agora obrigados a caminhar uma procissão humilhante. Paulo está dizendo que foi isso que Jesus fez aqui. Jesus venceu Satanás na cruz. Jesus venceu o inimigo das nossas almas na cruz. E após a ressurreição, o Senhor ascende aos céus, se assenta à destra do Deus Todo-Poderoso. E sabe qual é o ministério de Jesus agora? O ministério de Jesus neste exato momento, segundo Hebreus capítulo 7, versículo 25, é o ministério da intercessão. O que é a intercessão? É se colocar no lugar de outro diante de Deus. É exatamente isso que Jesus faz por nós. É exatamente isso o que o Senhor fez por mim, o Senhor fez por você, Ele faz por mim e faz por você. O homem perfeito, assumindo o nosso lugar diante de Deus. É nesse sentido que a cabeça da serpente foi esmagada. Porque as palavras do acusador, elas já não podem mais nos condenar. É por isso que em Romanos, no capítulo 8, Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe palavra que possa nos condenar. Se você está em Cristo, o sangue do descendente, ele te purifica de todo pecado. O sangue de Cristo nos purifica de todo mal. A dívida que era contra nós, ela foi cravada na cruz. O descendente da mulher é este que nos reconectou através do seu sacrifício. Ele reconectou o céu e a terra, nos fazendo aceitáveis diante de Deus. O Senhor estabeleceu um novo Éden. Lembra do Éden? Lembra? Onde a conexão com Deus, o acesso a Deus foi rompido através do sangue da cruz, do descendente da mulher. Um novo Éden foi inaugurado, onde agora nós temos acesso ao coração de Deus. Nós podemos se achegar a Ele, podemos nos achegar nesse novo e vivo caminho, aberto pelo sangue de Jesus, aberto pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Aleluia. O pecado devastou, sim. O pecado trouxe, como nós vimos aqui, trevas, escuridão. Aleluia. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. As trevas foram dissipadas pela luz do Salvador, que entrou na história para mudar a nossa história. Já não existe mais condenação para a sua vida, meu irmão. Não existe condenação para a sua vida, minha irmã. Se apegue a essa verdade nessa noite. Se apegue a essa realidade nessa noite. Não importa o que você esteja passando, não importa o que está vindo contra você, não importa o que está te assolando. Se agarre a essa esperança que o nosso Deus é um Deus de promessa, um Deus que cumpre promessas e um Deus que venceu para nos salvar. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Aleluia.
Gostaria de orar nessa noite. Gostaria de orar por você que talvez está vivendo um tempo de desesperança. Um tempo de falta de perspectivas. Talvez não seja nem o pecado em si, mas a falta de esperança que às vezes te bate em você. A falta de ânimo que vem. Nessa noite o Senhor te faz lembrar que Ele é um Deus de promessas. E que Ele quer cumprir as promessas que Ele te fez. Talvez essas promessas elas estão apagadas no seu coração. Por conta de tantos fatores, tantas situações. Tantos contratempos. Talvez essas promessas estão apagadas, mas nessa noite o Senhor te diz que não foi Ele que apagou as promessas. Essa noite o Senhor te lembra que Ele é um Deus de aliança. Essa noite o Senhor te lembra que você é um filho amado. Você é um filho que Ele ama. E que por você, o Senhor já provou inúmeras vezes o amor. Nessa noite o Senhor quer reacender as promessas que Ele tem sobre a sua vida.